Olá, senhores, olá, senhoras, olá, crianças. Mais uma vez, estamos aí dando continuidade ao nosso curso de Química do Via Educacional, né? Bom, na aula de hoje, vamos pegar uma aula com bastante aplicações aí no dia a dia, na prática, muito também solicitada em todos os tipos de concursos, de exames vestibulares, enfim. Essa é uma complementação lá da fisicoquímica, né? Aquela parte lá da química que a gente estava desenvolvendo, com velocidades. Obviamente que essa é uma aula de abertura, como as aulas desse módulo todas. E as aulas de aprofundamento, nós continuaremos no módulo seguinte, no próximo módulo. É mais uma aula de apresentação de conteúdos, né? Como nós vimos na cinética, como nós vimos balanceamento de equações, hibridação. Então, a ideia básica é o seguinte: nós chamamos de efeitos coligativos ou propriedades coligativas, como alguns dizem, né? Aquelas modificações que acontecem em um solvente puro, por exemplo, água bidestilada, quando nós acrescentamos um soluto não volátil, entendeu? Pega água pura, por exemplo, bidestilada, simples assim, bota no congelador, ao nível do mar, põe o termômetro, a água vai solidificar, vai passar para gelo exatamente a 0 grau. Tiro a água da geladeira, o gelinho lá, põe lá na forminha de sorvete e tal, põe agora dentro de uma panela de vidro transparente, termorresistente, coloco lá no fogão, ao nível do mar. Meto o termômetro, quando chegar a 100 graus ao nível do mar, a água vai evaporar. Agora repete o procedimento. Pega agora o frasco com água pura, põe no congelador. Pega um outro frasco com água e coloque uma colher, por exemplo, de sal de cozinha, ou uma colher de açúcar, soluto não volátil. Para nós, pelo menos por enquanto, solvente universal é água. Vamos tratar a água como solvente, depois a gente trabalha com outros. E o soluto, no nosso caso, um sal, ou no nosso caso a sacarose, açúcar de cana. O que você acha que vai acontecer? Quem é que vai congelar primeiro? A água pura ou a água que está com sal ou a água que está com açúcar? Obviamente que a água que está pura vai congelar primeiro. Por quê? Porque quando você acrescenta um soluto não volátil, isso vai dificultar a passagem do estado líquido para o estado sólido, já que você está criando novas forças de interação entre as moléculas de água, os íons, cátion e ânion do cloreto de sódio, ou as moléculas da sacarose. Se você pegar de novo agora, botar lá no fogão, em uma das bocas lá do fogão, você coloca água pura, uma panela de vidro lá termorresistente. Na outra você coloca água e coloca o sal e mete o termômetro nas duas. Qual dos dois que você acha que vai passar para o estado de vapor primeiro? Claro que é a água pura, com certeza. A água com sal vai demorar mais para ferver, já que o sal vai dificultar que a água passe de líquido para vapor, porque vai haver uma interação. Agora, o curioso é que esses chamados efeitos coligativos, eu citei de passagem dois aqui, só que tem muita aplicação no dia a dia, eles não dependem da natureza do soluto em si. Depende do número de partículas. Aqui seria interessante, mais tarde nós vamos falar do fator de correção, o fator de Van 't Hoff, mas seria interessante você notar que quando você joga um sal como NaCl na água, ele quebra em Na+, e Cl-, quebra em Na+, e Cl-. Então você tem dois íons. Mas se você jogar sacarose, ela não vai quebrar. A sacarose é molécula, é molecular, é covalente, o sal é iônico. Então, vai depender do número de partículas. Quanto maior o número de partículas, mais acentuado o efeito coligativo. Entendeu o que eu te falei? Eu vou te repetir. A água pura ferve a 100. A água com sal ou com outro soluto qualquer vai ferver acima de 100. Nós vamos chamar isso de ebulioscopia ou ebuliometria, né? Cada um fala de um jeito. A água pura congela ao nível do mar a 0. A água com sal ou com açúcar vai congelar abaixo de 0 grau. Tanto mais ou menos, vai depender do número de partículas. Esses são os chamados efeitos coligativos ou propriedades coligativas que dependem do número de partículas do soluto que você colocou no solvente. Não dependem da natureza. NaCl e KCl, por exemplo, se você colocar uma ou outra a mesma quantidade de partículas, o efeito observado vai ser o mesmo. Pois muito bem. Então, reforçando, os efeitos coligativos são aquelas modificações que nós observamos num solvente puro, no ponto de fusão, no ponto de ebulição, na pressão máxima de vapor, né? na pressão osmótica, enfim, alterações nesses cálculos de ponto de ebulição, de ponto de fusão, enfim, que acontecem quando eu acrescento um soluto
não volátil num solvente puro. Muito bem. Tá. O primeiro efeito que nós vamos trabalhar é a chamada, a tonoscopia. Mas para entender melhor, vamos ver o que nós chamamos de pressão máxima de vapor. Observe o seguinte, quando você tem, olha esses 3 frascos, não precisa nem falar muito, fica claro. Eu tenho no primeiro frasco acetona. O que você está notando? Que na acetona, olha, as moléculas que estão passando da fase líquida estão à mesma temperatura, tá legal? Todas à mesma temperatura e à mesma pressão. Externa, está isolado o frasco e tal, né, para ter um parâmetro. Então, eu pego a acetona, tu nota que tem muito mais molécula de acetona, olha aqui, ó, azulzinha, passando de líquido para vapor. Olha o ponteirinho vermelho, a pressão, ó, tá aqui. Note agora que quando eu faço com a água, ó, eu tenho menos moléculas de água passando, nessa temperatura em questão, passando de líquido para vapor. Nota o óleo, não tem nenhuma molécula passando, olha lá, a pressão máxima de vapor. Então, a pressão máxima de vapor da acetona é maior do que a pressão máxima de vapor da água, que é maior que a do óleo, em condições físico-químicas iguais. O que tu pode dizer disso na prática? Ah, entendi, Dimas. Isso quer dizer que a acetona evapora mais facilmente do que a água, que evapora mais facilmente do que o óleo. É isso daí. Nas mesmas condições, né, você teria a passagem da acetona, de metilcetona, propanona, para vapor, em grande quantidade, né? A água um pouco menor e no óleo praticamente não ocorre isso. Como é que você veria isso graficamente? Então, isso é o que nós chamamos de pressão máxima de vapor. É aquela pressão que você tem, é a pressão máxima exercida pelos vapores da substância em determinadas condições, né? Observe aqui agora que eu tenho uma demonstração melhor para você, ó. Eu tenho o éter, o álcool etílico e a água pura. Pega, por exemplo, a 35 graus na escala Celsius, na escala centígrada. A 35, olha aqui, a pressão de vapor do éter, se você jogar o éter, eu pegar da distância que eu estou da câmera e jogar, não vai te molhar. Ele vai evaporar. Então, tu nota que o éter, ó, ele evapora a 35 graus. É a temperatura que às vezes você tem, pelo menos no alto verão, tu tem essa temperatura. Mas tu nota que o álcool etílico, o etanol, né, o álcool do vinho, da cachaça, do uísque, ele não chegou ainda, ó, ao ponto de passar. Agora, a água menos ainda. Então, quem é que tem maior pressão? Quem que faz mais vapor nas mesmas condições que nós temos aqui? A 35 graus, na mesma temperatura, o éter tem uma pressão de vapor maior. O segundo, ó, normalmente essa é a questão dos vestibulares e dos concursos militares. O éter, o álcool etílico, o etanol, intermediário e a água com a menor pressão. Observe que a pressão do álcool etílico estaria mais ou menos aqui, ó. E a pressão da água estaria mais ou menos aqui. Então, a maior pressão, na mesma temperatura que você tem que considerar. A do éter é maior que a do álcool, que é maior que a da água. Isso é a chamada pressão máxima de vapor, né? Então, e o que você acha que aconteceria com a pressão máxima de vapor? Por exemplo, do éter, se eu acrescentasse um soluto. Tu acha que o éter puro, a pressão máxima de vapor a 35 dele é 760 milímetros de Hg. O que aconteceria se eu botasse um soluto? Vai dificultar de passar para o estado de vapor. Então, quando eu acrescento um soluto, nesse éter, a pressão de vapor dele diminui. Observe isso. Fica mais difícil ele passar para o estado gasoso. É o que acontece, por exemplo, quando você pega uma panela com água fervendo, né? Observe bem, isso aí seria o solvente puro, né? Passando, soltando as moléculas. Quando eu pego uma panela com água fervendo e coloco açúcar ou sal, a fervura diminui. Por quê? Porque eu agora estou aumentando a quantidade do soluto, estou aumentando o grau de dificuldade para que as moléculas do solvente passem por estado de vapor. Você pode notar aqui que eu tenho o solvente puro, olha só, qualquer que seja ele, genericamente, passando para vapor. Eu boto um pouquinho de soluto, ó, pouco soluto, ó, só 3 aqui, ó, passaram menos. Eu boto uma solução muito concentrada, dificultei. Isso quer dizer, com carinho, que o acréscimo de um soluto a um solvente puro, um soluto não volátil, ele aumenta o ponto de ebulição. Vai ferver com mais dificuldade, ó. É o que nós chamamos de ebulioscopia. Tranquilo, sem muita dificuldade. Aqui de novo, mostrando a pressão de vapor sendo calculada, você tem a fase líquida e a fase de vapor. O sistema está isolado, ó. Note que estão passando moléculas do estado líquido para vapor e de vapor para líquido. Quando presta atenção aqui, o que é a tal pressão máxima de vapor realmente?
quando a quantidade de moléculas que passam de líquido para vapor é igual às que passam de vapor para líquido, você tem a pressão máxima de vapor. Claro, se eu acrescento um soluto, um sal, eu vou dificultar essa passagem. Então, o acréscimo de um soluto vai diminuir a quantidade das moléculas na fase de vapor. Então, o acréscimo do soluto vai diminuir a pressão máxima de vapor. Muito bem, crianças, essa é a imagem que eu queria te mostrar, a água fervendo. Eu jogo um sal dentro ou mesmo açúcar, a fervura vai diminuir, porque agora adicionar o soluto não volátil vai dificultar que as moléculas de água rompam as pontes de hidrogênio e passem do estado líquido para o estado de vapor. Muito fácil, né? Bom, de novo, pressão de vapor. Esse gráfico é maravilhoso, olha. Você nota o solvente puro, olha aqui, ó, a temperatura inicial. Vamos botar aqui, T0. Olha nessa temperatura. A pressão do solvente puro, muito alta, ó. Temperatura TO. Note, agora eu tenho, não o solvente puro, eu tenho o solvente mais um soluto. Eu tenho a solução é o solvente mais um soluto, no nosso caso não volátil. Tu nota que eu botei uma solução 1, a pressão de vapor caiu. Se a pressão de vapor caiu, vai ficar mais difícil de passar para a fase de vapor. Vai ficar mais difícil de evaporar. E você nota ainda que agora eu tenho uma segunda solução, né, na mesma temperatura com a pressão de vapor menor ainda. Teoricamente, essa solução vai estar com um número de partículas de soluto maior. É aquela velha história. Onde é que é mais fácil? Onde é que a água ferve mais rapidamente? Ao nível do mar ou na montanha alta? Na montanha alta, você disse, eu tenho certeza. Por quê? Porque lá a pressão atmosférica é menor. Quanto mais alto, menor a pressão atmosférica. Então, ao nível do mar, a pressão atmosférica está segurando as moléculas de água na fase líquida. Na medida que você sobe, diminui a pressão atmosférica sobre a superfície do líquido, fica mais fácil de passar de líquido para vapor. Ou seja, a evaporação fica mais fácil. Tranquilo, né? Esse gráfico falta falar também. Bom, e agora, outra mostrando a pressão de vapor solvente puro, ó, na mesma temperatura, a pressão de vapor P2 alta. Solução solvente mais soluto, note que a pressão diminui. Então aqui eu tenho água pura, teoricamente, o solvente nós combinamos seria água. E aqui água mais sal. Então o efeito tonoscópico, a tonoscopia, que é o abaixamento da pressão de vapor de um solvente na medida que você acrescenta um soluto, dificultando a fervura, a passagem de líquido para vapor. Muito bem. E finalmente nós temos a pressão osmótica, é a chamada osmoscopia. A osmoscopia é interessante você notar assim, quer ver? Só vou te mostrar como é que é. Você está vendo ali, olha só, que eu tenho um frasco, uma cuba, né, de laboratório, e eu tenho desse lado o solvente puro, as moléculas de água. E eu tenho aqui uma solução de água com glicose. O soluto, no caso, é a glicose, podia ser água e sal. E eu tenho a famosa MSP, a membrana semipermeável. O que é a membrana semipermeável? É aquela que tem os poros com um diâmetro tal que permitem a passagem apenas do solvente. Mas o soluto não passa. Isso quer dizer que não tem... Isso é a osmose. A osmose, por definição, ó, é a passagem de um solvente... Olha, a imagem falta falar. Através de uma membrana semipermeável... A membrana semipermeável, MSP, permite apenas a passagem de solvente, o soluto não. Então, a água está passando daqui para cá. Por quê? Porque a pressão osmótica aqui é maior. Por quê? Porque eu tenho as moléculas de glicose. Ô, Dimas, como é que eu sei que a pressão osmótica aqui é maior? Bom, tu pode saber notando pelo número de partículas de soluto maior. Mas você pode demonstrar também. Lembra lá do Clapeyron? Olha aqui, ó, PV igual a nRT, né? Como é que vocês falam? Por você nunca ralei tanto, né? Boa, essa eu conheço. Muito bom, conheço piores até. Bom, então isola a pressão aqui, ó, para chamar de osmótica, que é aquela que está lá. Coloca N sobre V que multiplique RT. O R é a constante universal dos gases perfeitos, o N é a quantidade de matéria, antigamente chamado número de mols, né? Mas você lembra, ó, que a concentração em quantidade de matéria, antigamente chamada molaridade, ela é calculada por N sobre V, ó. Quantidade de matéria sobre o volume e o número de mol sobre o volume. Aliás, mol não tem plural, né, gente? Número de mol sobre o volume. Se eu substituir, eu fico que a pressão osmótica é igual, olha, a concentração em quantidade de matéria, o molari, ó,
número de mols do soluto. Olha aqui, ó, o soluto lá em verdinho. Que multiplica o R, que é constante, pela temperatura que você está realizando o experimento. Isso quer dizer que quanto maior a concentração em quantidade de matéria, ou seja, quanto maior o número de partículas do soluto, maior a pressão osmótica. Ou seja, é como se a solução DK estivesse chupando o solvente. Agora, por um tempo, vai passar água de lá para cá e daqui para lá, até que se atinge um equilíbrio, né? Então, veja bem, a tendência é que o volume dessa solução aumente e o da outra diminua. Normalmente a gente trabalha com a solução diluída e uma mais concentrada. Aqui você tem o solvente puro só para uma demonstração. Quer dizer, inclusive existem hoje ideias de se produzir energia a partir de fazer uma osmose reversa e tal. Essa parte é muito interessante. Mas definindo, a osmose é um mecanismo de transporte em que você tem a passagem de um solvente, ó, através de uma membrana semipermeável. O solvente vai passar de onde ele está mais diluído, que não é o nosso caso aqui, porque o solvente está puro, para onde está mais concentrado. Ou seja, onde tem mais soluto, vai chupar. Nós podíamos ter botado uma solução diluída e uma solução concentrada, mas aqui, para ficar mais redundante mesmo, o solvente puro está sendo atraído. Então, o volume dessa solução aumenta e daquela diminui. Esse é clássico exemplo, por exemplo, no passado, né, a conservação de carne. Me dizia meu pai que no passado eles conservavam carne assim. Matava-se lá o boi, a vaca, fazia umas mantas, botava no lombo do cavalo e botava o arreio em cima. O sal do suor do cavalo tirava a água da carne. Olha aí. Ó, o sal do suor do cavalo tirava a água da carne e matava as bactérias que estavam por ali. Tem nada mais ortodoxo, dizem os meus amigos de otorrinolaringologia, tem nada mais ortodoxo para a inflamação das tonsilas palatinas, antigamente chamado de amígdalas, né? Hoje tonsilas palatinas, do que um gargarejo com água e bastante sal, uma solução hipertônica. Por quê? Você vai tirar a água das bactérias, você vai matar as bactérias por ressecação, né? Por perda de água. Tranquilo, sossegado, repassando? Então, a pressão máxima de vapor é aquela hora em que a quantidade de moléculas que passa do estado líquido para vapor é igual ao que passa de vapor para o estado líquido, está em equilíbrio. A tonoscopia é quando você acrescenta um soluto não volátil, diminui a pressão máxima de vapor, fica mais difícil passar para vapor. A ebulioscopia, acrescentou o soluto, vai ficar mais difícil ferver, o ponto de ebulição. A crioscopia, acrescentou o soluto, fica mais difícil de congelar. Na verdade, botou água e sal, vai ficar mais difícil de gelar. E a osmoscopia seria o aumento da pressão osmótica, quando você tem aí, ou a medida do aumento da pressão osmótica, quando você tem uma solução mais concentrada em contato com a solução menos concentrada. Vamos ver que não é tão feio assim o bicho? Primeiro exercício, então, senhores. No primeiro, FUVEST. Sob a mesma pressão, aí, mesma pressão, comparando-se as temperaturas de ebulição, ponto de ebulição, aqui, ó, tá? E de congelamento, aqui, cobrou as duas na FUVEST, ó, cobrou aqui e aqui, ó, a crioscopia. De uma solução aquosa de açúcar, então água e açúcar, água e sacarose, com as correspondentes para água pura se tem. Então a água pura vai congelar mais rapidamente e vai ferver mais rapidamente do que água com açúcar. Então ele diz, valores maiores para as temperaturas referentes à solução. O que você acha? Não, né? Valores menores para as temperaturas referentes à solução. Maior temperatura de ebulição e menor temperatura de congelamento para a solução. Sim, a água pura vai ferver a 100, a água com... O que ele falou? A solução de açúcar. A água pura ferve a 100, a água com açúcar ferve acima de 100. A água pura, considerando um ATM. A água pura congela a 0. A água com açúcar vai congelar abaixo de 0. Com certeza, a alternativa é a letra C. Maior temperatura de ebulição e menor temperatura de congelamento para a solução, já que a água vai congelar a 0 e vai ferver a 100. Tranquilo. Vamos lá, mais uma. PUC do Paraná. A adição de 150 gramas de sacarose, açúcar de cana, a 1 litro de água pura. Água pura, ao nível do mar, ferve a 100 e congela a 0. Eu vou meter açúcar. O que tu acha? Mesma coisa do anterior. Olha só. Então nós temos a pressão de vapor vai diminuir. A água pura tem uma pressão de vapor maior do que a água com sacarose. Eu ponho água pura, as moléculas passam para vapor mais rapidamente. Eu ponho água com açúcar, vai ficar mais difícil de passar a água líquida para a água a vapor.
Tranquilo, sem dúvida, nós temos a letra A na 2. Muito bem. Desculpe, eu continuo com aquela tossezinha, acho que é o ar-condicionado do estúdio. Desculpem, tá, meninos? Bom, agora uma questão um pouco mais pegada, ó. Nós temos agora, por que a adição de certos aditivos na água dos radiadores, uma questão bem prática, ó, evita que ocorra o superaquecimento da mesma e também o seu congelamento quando comparada com a da água pura. O radiador do carro. Aqui no sul é muito comum, na serra, a gente tem que botar esse aditivo que a água costuma congelar. Eu estou aplicando, ó, aqui, ebulioscopia e crioscopia. Quando eu acrescento o tal do aditivo, eu estou dificultando que a água ferva. Ela vai ferver acima de 100. Vai proteger mais o motor quando ele for muito solicitado. E ao mesmo tempo, quando eu coloco o tal do aditivo, eu estou dificultando que a água congele. Então, olha o que nós temos. Então, por que a adição de certo aditivo na água dos radiadores de carro evita que ocorra o superaquecimento da mesma e também o seu congelamento quando comparado com a água pura? Porque a água mais o aditivo forma uma solução que apresenta pontos de ebulição e difusão maiores que as da água pura. Ponto de ebulição maior, mais ponto de difusão mais baixo. Por que a solução formada por água mais aditiva apresenta pressão de vapor maior que a da água pura? Não, pressão de vapor menor, o que causa aumento no ponto de ebulição e de fusão, diminuição no ponto de fusão. C, porque o aditivo reage com a superfície metálica do radiador, que passa então a absorver a energia mais eficientemente, diminuindo, portanto, os pontos de ebulição. Claro que não, né, meninos? A letra D, porque o aditivo diminui a pressão de vapor da solução. Sim, botou o soluto, caiu a pressão de vapor, ó. Diminuiu a pressão de vapor, fica mais difícil passar para vapor. Ó, a solução formada com relação à água pura, causando um aumento no ponto de ebulição, sim, vai ficar mais difícil de ferver. E uma diminuição no ponto de fusão, vai ficar mais difícil de congelar. A letra D, a questão é perfeita. A questão da Federal de Pernambuco, né? Então, de novo, botou o aditivo, fica mais difícil de ferver. Botou o aditivo, fica mais difícil de congelar no radiador. Essa é a função do aditivo no carro. Tu vê que ele mexeu, na verdade, na pressão máxima de vapor. Quando ele botou o aditivo, ele diminuiu a pressão de vapor, dificultou a passagem para o estado de vapor e dificultou a passagem para o estado sólido. Muito bem, senhores. Bom, uma questão um pouquinho, a última questão mais trabalhosa, essa também é bastante fácil. Olha, se deixarmos um ovo cru imerso, aliás, estava vendo esses dias, muito fácil você saber se o ovo se o ovo é um ovo que foi colhido mais recentemente, né? Se é um ovo mais fresco, mais velho que está ali no mercado, é só botar na água, né? Porque com o tempo a tendência ali no ovo é produzir gases. Então, se o ovo você coloca, ele vai para o fundo do frasco e deita, é um ovo fresquinho. Se ele fica mais ou menos em pé, já tem um pouco de gás. Se ele flutuar, você não leva para casa, porque ele está cheio de gás, diminuiu a densidade, ele subiu. Uma questão interessante também, baseada nisso, ó. Se deixarmos um ovo cru imerso numa solução de vinagre, vinagre é o ácido acético, tá? Ó, por 2 dias, observaremos que a casca do ovo desaparece fácil. O ácido acético é o ácido etanóico, diluído lá no vinagre. Ele reage com o cálcio da casca. Vai formar o acetato ou etanoato de cálcio. A questão até poderia ter sido melhor explorada, hein? Então a casca vai desaparecer, é como se o vinagre, o ácido acético, dissolvesse a casca. Não dissolve, vai reagir. É uma reação ácido-base, um ácido orgânico com o cálcio metálico, na verdade, ali da casca. Na casca é carbonato de cálcio. Completamente, e a membrana semipermeável, aquela membrana interna, que envolve a clara, né? A clara é proteína, albumina. Que envolve a clara e a gema é lipídio, tá? Ficará à vista. Além disso, o volume do ovo aumentará. Olha, isto é, ele inchará e subirá para a superfície. Qual propriedade coligativa está relacionada com esse fenômeno? Claro, observe que quando você tirou a casca, agora o ovo vai começar a absorver, ele está mais concentrado, né? Aumento da concentração, ó. Então o ovo vai começar a puxar água, porque ele formou um sal, primeiro, dissolvendo a casca. A parte interna, a clara e a gema são mais concentradas, começa a absorver água, ele vai passar a flutuar. Então, qual foi o efeito? Tonoscopia? Não, a gente não mexeu em pressão de vapor, né? Ebulioscopia? Não está falando nada de aumentar a temperatura de ebulição. Crioscopia? Não está falando nada de diminuir a temperatura de congelamento. Osmose, ou seja, a passagem aí do solvente, que é a água que está ali no frasco, sendo absorvida ali pelo ovo e tudo mais, e vai formar um sal, que é o acetato de cálcio, mais o quê? Mais água, né? Dentro do ovo. Então, ele aumenta de volume, ele acaba diminuindo a densidade, ele sobe. Letra D. Achei bonitinho. Agora, a questão mais trabalhada é essa daqui, ó. Qual das soluções e solventes apresentados a seguir apresenta maior ponto de ebulição? Água pura.
solução 0,2 mol por litro de glicose, solução 0,2 mol por litro de sacarose, 0,2 mol por litro de NaCl e de cloreto de magnésio. O que eu te disse no início? Eu comentei com você no início o seguinte, olha, que quando eu tenho, aqui você tem que lembrar daquelas nossas aulas de quando nós temos ligações covalentes, compostos são moleculares. Quando nós temos ligações iônicas, jogou na água, separa. Por exemplo, eu joguei glicose na água, não vai quebrar. Glicose é covalente, é molecular. Joguei sacarose também não. Então, olha só, água pura, ele está perguntando, mol ponto de ebulição, água pura 100. Uma solução 0,2 mol por litro de glicose. Olha só, solução 0,2 mol por litro de glicose e a solução 0,2 mol por litro de sacarose é igual. O que nós falamos no início? Que não depende da natureza do soluto, depende do número de partículas. Glicose e sacarose são açúcares, um mono e um disacarídeo. Nenhum dos dois vai sofrer ionização. Então, o número, se é 0,2 e 0,2, eu vou ter em cada 1 litro 0,2 mols de glicose, o que conta é o número aqui, ó. Como os dois números são iguais, aqui vai ficar igualzinho, ó. O aumento vai ser o mesmo, ó. Agora, solução 0,2 de NaCl, olha só. 0,2 mol, o NaCl, olha aqui, quando jogado em solução aquosa, ele vai dar 1 de NaCl, vai dar 1 de Na+, ó, mais 1 de Cl-. Então, observe que agora se é 0,2 aqui, é 0,2 aqui e 0,2 aqui, ó. Ó. Porque se eu tenho 1, quando quebra, pode parecer estranho, mas eu tenho 1, quebrou, deu 1 e 1. Agora, observe o outro sal, o MgCl2, ó, a pegada está aqui, o cloreto de magnésio. 1 mol de cloreto de magnésio vai dar 1 mol de cátion magnésio, Mg mais 2 mols de ânions cloreto. Então, para cada 1 mol que eu tenho aqui, eu tenho 3 mols aqui no segundo membro. Para cada 1 mol que eu tenho aqui, eu tenho 2 mols no segundo membro. Obviamente que o número de partículas do soluto aqui é maior, ó. Eu tenho 3. Então, obviamente que das soluções e solventes apresentados, quem que apresenta o maior ponto? É uma solução de água e cloreto de magnésio. Exatamente porque cada 1 mol de cloreto de magnésio vai me dar 3 mols de partículas. Enquanto que 1 mol de NaCl vai me dar 2. Como é tudo igual, 0,2, 0,2, 0,2, aqui é igual aqui. E esse, como tem um número de partículas maiores, o efeito coligativo será maior, depende do número de partículas. Para cada 1 mol, 3. 2 mols dá 6. Para cada 1 mol, 2. 2 mols deu 4. Deu 0,4. Então, obviamente que a letra E. Isso foi só para fixar que os efeitos coligativos não dependem da natureza. Dependem sim do número de partículas que são acrescentadas. É só olhar as atomicidades aqui, ó. 1 mol aqui daria 1 mais 2, 3. 1 mol aqui daria 2. Então, resposta à letra E. E um mais trabalhoso, para a gente encerrar. Esse é aquele problema que a gente tem que ler com mais calma. Considere as seguintes amostras. Então, vamos lá. Também fez esse, meus queridos. Fez todos. Então, CABr, eu tenho lá as seguintes amostras. Eu tenho CaBr, 0,1 mol por litro. Olha aqui. CaBr, CaBr2, brometo de cálcio. 1 mol de brometo de cálcio, quando dissociado, vai produzir 1 mol de Ca mais 2, ó. Olha os números aqui. Ó, 1 aqui deu 1 aqui. Mais 2 mols de ânions brometo, ó, Br menos 1. Observe que ele diz que nós temos 0,1 mol. Se eu tenho aqui, ó, 1, aqui deu 3, ó, 0,3. Vamos fazer direito, né? Não precisa correr. Olha aqui, ó. Se eu tenho 1 aqui, aqui eu tenho 3, ó. Aqui deu 3. Agora, eu não tenho 1. Ele diz que eu tenho 0,1 mol. Se eu tiver 0,1 mol aqui, aqui eu vou ter 0,3 mols, ó. 1 deu 1 mais 2, 3. 0,1 daria 0,3. Então, primeiro, 0,3 mols por litro. O NaBr, ó. NaBr, olha bem, é o brometo de sódio. Vai dar 1 de Na, olha só, mais 1 de Br menos 1, ó. 1 de Na mais 1. Então, 1 aqui daria 2, ó. 1 e 1. Como eu tenho, ele diz que é 0,2 aqui, ó. Atenção agora. Se eu tenho 0,2, aqui vai dar 0,2 mais 0,2, ó. 1 dá 1, 0,2 dá 0,2. 1 dá 1, 0,2 dá 0,2. Então, eu tenho agora 0,4. Olha só.
no NaBr, porque a solução é 0,2. K2SO4, sulfato de potássio, ó. K2SO4, sulfato de potássio. Quando acontece a dissociação, eu vou ficar com 2K+, ó. Olha lá, K2, sulfato de potássio, mais um ânion SO4 menos 3. Veja, então, 1 aqui daria, ó, 3 aqui, ó. 1 deu 3. Agora, qual é a concentração do K2SO4? É 0,2 mols. Se eu tenho 0,2 aqui, olha bem, eu tinha 1, deu 3. Se eu tenho 0,2, então agora eu vou ter 0,6. 3 vezes 0,2, ó. 1 deu 2 e 1. Se é 0,2, aqui daria 0,4. O dobro, ó. 1 deu 1. 0,2 daria 0,4. 1 deu 1. Eu teria 0,2 então lá. Então aqui ficaria 0,4 mais 0,2, que é 0,6 do K2SO4. Sacarose, 0,5 mol. Então, sacarose, a concentração da sacarose, ó, é igual a 0,5 mol por litro. E, finalmente, o HClO, perdão, HClO por 0,1. HCl, que é o clorídrico, ó, nós teríamos HCl dando H+, mais Cl menos 1. Então, 1 de HCl dá 1 de H+, e 1 de Cl menos 1. A concentração é 0,1. Então, quando eu tiver aqui no HCl 0,1 aqui, ó, vai dar 0,1 mais 0,1, ó, que é 0,2. Então, a nossa resposta, vamos ver? A nossa resposta vai ser a de menor concentração. Ó, a de menor concentração vai ser a 1. A de maior concentração, então ele está botando em ordem crescente, né? Isto, em ordem crescente. Então, a de menor concentração para nós é a 5. A de maior concentração para nós é a solução de número, quanto? A 3, ó, a 3 é a maior, que deu 0,6. Então, ó, a 3 deu 0,6. 3, cadê a solução 3? Aqui, né? Então, é isso mesmo, ó. Letra C, ó. A 3 é a de maior, ó, olha lá. Então, essa daqui, ó. Por que a 3 foi a maior? Ó, 0,6. Depois, da 3 a 4. A 4 que é 0,5, ó. Deu 0,5. Já deu direto aqui, ó. Ela não sofre dissociação, ela é molecular. Então, depois a 2, que é 0,2, a 2 deu 0,2, deu 0,4. Porque aqui, ó, dava 1 e 1, a solução era 0,2. E, finalmente, a 1, que era 0,1. E a solução 5, HCl 0,1. Então tá, letra C, sem sombra de dúvida. Esse é o tipo do problema que é legal de refazer, tá? Refazer passo a passo. É só pegar 1CaBr2 deu 1Ca mais 2Br. Multiplicar, 1 deu 1 e 2. 0,1 daria, aqui ó, daria 0,1, ó, igual. 0,1 dá 0,1. Se 1 deu 2, 0,1 dá 0,2. É só fazer isso para todos, você chega lá. Muito bem, meninos. Com isso, nós encerramos. Eu sugiro mesmo que você repasse esse exercício, ele é muito bom, né? Nós encerramos essa parte, claro que é só a abertura do capítulo. Mais tarde a gente vai ver os fatores de correção, o fator de Van 't Hoff ali, para corrigir soluções iônicas, calcular o alfa. E também vamos ver as formas para cálculo numérico. Não aparece muito pouco, mas sempre é bom dar uma olhada. Espero que tenham aproveitado. Muito obrigado, beijo grande e, como sempre, namastê. Fiquem bem.